Gente, eu quero olhar um pouquinho para fora do nosso quintal agora. A Rússia e a Ucrânia vão se reunir com os Estados Unidos na Arábia Saudita na próxima semana para discutir a possibilidade de término da guerra, dos ataques que acontecem já há 3 anos. Luca Bassani está conosco e vai trazer as informações agora. Olha, Luca Bassani finalmente sem a sua boina, expondo seus belos cabelos aqui no nosso 3 em 1. Bem-vindo nessa nova fase, Luca Bassani. Ainda falta muito, Evandro, mas agora já dá para voltar gradualmente ao normal. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Realmente essa reunião tem dado o que falar, considerando que tanto russos quanto ucranianos estarão ao mesmo tempo na Arábia Saudita, em Riad, na próxima semana, porém não se encontrarão na mesma sala, né? De acordo com o que foi revelado pelos Estados Unidos, ambas as conversas acontecerão no mesmo período, mas de maneira separada, para tentar facilitar esse diálogo visando o final da guerra. Vale a gente lembrar a nossa audiência que na semana passada tivemos já a conversa entre os Estados Unidos e a Ucrânia, que se comprometeu a fazer um cessar-fogo completo por 30 dias, depois o telefonema de Donald Trump com Vladimir Putin, que se comprometeu parcialmente a um cessar-fogo que poupasse a infraestrutura energética da Ucrânia. E agora há outros detalhes, como a questão territorial para serem discutidas, que precisaria ser também falada de maneira mais detalhada e também de uma maneira mais rápida, né? Por isso mesmo que a reunião marcada para o mesmo período. Vale a gente dizer que, em meio a essas conversas, a mediação dos Estados Unidos para esse desfecho, os europeus realizaram hoje, aqui na Europa, em Bruxelas, uma reunião com todos os países membros para reafirmar o apoio militar à Ucrânia, um termo que teve assinatura de todos os países, com exceção da Hungria, que não teve esse consentimento através do primeiro-ministro Viktor Orbán, um aliado de longa data de Donald Trump e também do Kremlin. Na semana que vem, obviamente, que nós vamos ficar de olho nessa conversa, vendo o que será decidido, lembrando que apesar da Rússia ter decidido por esse cessar-fogo parcial, novos bombardeios foram notificados na região central da capital Kiev durante esta última madrugada, principalmente em pontos chamados estratégicos militares, não necessariamente as regiões de distribuição de energia elétrica, mas a gente vê que este cessar-fogo com escopo limitado não tem poupado completamente as cidades ucranianas, que continuam a ser destruídas, e essa é uma preocupação do presidente Zelensky, que quer maior garantias de segurança para ver boa-fé por parte da Rússia, que, como nós sabemos, é um país complexo para se negociar e se ter a certeza de que irá cumprir com todos os tratados assinados. Vamos ficar aqui de olho, na semana que vem, obviamente, que falaremos sobre isso também. Obrigado pelas informações, Luca Bassani. Um ótimo trabalho aí para você. E tá bonito, meu amigo, fica tranquilo. Grande abraço. O Fábio Piperno está conosco agora também. Bem-vindo, Piperno. Espero que você tenha uma ótima recuperação aí da sua cirurgia de catarata. A idade e os cabelos brancos vão chegando, né, meu amigo? E aí os procedimentos cada vez mais necessários. Mas que bom saber que você está bem, sem aquele óculos de sol maravilhoso que você estava usando ontem. Muito charmoso, você ficou muito belo com aquele óculos de sol. Mas é muito bom assim poder ver os seus olhos. E aí, o que foi, Zé? Tá me enxergando? Viu como é que eu sou bonito, Piperno? Tá me enxergando agora? Com muito mais nitidez, Zé. Zé do céu. Ai, Piperno. Piperno tá te enxergando em 4K agora, Zé. Ô, Piperno, fala aí pra gente qual é a possibilidade desse conflito chegar ao fim a partir dessa reunião, no teu ponto de vista. Bem-vindo, meu amigo. Tudo bem, Evandro? Um grande abraço aos colegas e à nossa audiência. Evandro, eu sou muito cético quanto a esse conflito chegar ao fim. Eu acho que ele pontualmente pode ter algumas pausas, e principalmente em algumas regiões muito específicas. Aliás, esse cessar-fogo prevê que, por exemplo, as instalações elétricas sejam poupadas, mas não, por exemplo, outras áreas do país, né? Até porque o que se negocia, o que o Kremlin pretende, com o apoio, aliás, dos Estados Unidos, é que a Ucrânia simplesmente ceda algo em torno de 20% do seu território, o que inclui, por exemplo, a área industrial de Donetsk, que é o principal território, a principal região da indústria do país, que as populações, aí sim, majoritariamente russófilas, também acabem sendo incorporadas pela Rússia, que o país
ceda, por exemplo, a exploração de minerais nobres para os Estados Unidos, ou seja, que a Ucrânia acabe cedendo muita coisa, inclusive a Crimeia, né, que já está lá com a Rússia desde 2014, ou seja, é uma Ucrânia que só teria a perder com esse acordo. Então, qual a vantagem para os ucranianos se eles aceitarem toda essa negociação oferecida? É óbvio que a Ucrânia quer, e com toda a justiça, algo mais, né? É verdade. O que você acha, Gani? Eu acho que a Ucrânia não tem saída. O que ela vai fazer? Ela vai continuar lutando contra a Rússia e perdendo a guerra, e perdendo população, e perdendo infraestrutura? Essa guerra, como eu sempre digo, ela poderia ter sido evitada. E agora o preço para acabar a guerra ficou muito caro. E não tem outra saída. Ao ponto de, olha, a perda de relevância da Europa. E aí a parte ocidental da Ucrânia e dos países europeus. O acordo está sendo costurado entre Estados Unidos e Rússia, Evandro, na Arábia Saudita, sem a participação da Europa e em não território europeu. Olha que loucura. Mas não há outra saída. Este leste que a Ucrânia vai perder é o que o Putin almejava. Diga-se de passagem, a população ali é majoritariamente pró-Rússia. A população ali fala russo, gostaria de pertencer à Rússia. Agora, o que o Putin também quer é uma garantia firme por parte de Donald Trump de que não haverá mais namoro da OTAN com a Ucrânia. Por quê? Porque lá atrás os Estados Unidos, pós-Guerra Fria, diferentemente aí do que muita gente fala que nunca houve esse acordo, houve sim, pesquisem o economista Jeffrey Sachs, que foi um dos que intermediou este acordo, que participou das negociações, tem um testemunho dele, americano, entre outros, dizendo que os Estados Unidos se comprometeram em não expandir a OTAN para o leste europeu. Foi o acordo de paz pós-Guerra Fria. O que os Estados Unidos fez na prática? Quebrou o acordo. Falou, a gente ganhou essa guerra, vocês são os perdedores, e agora a gente vai expandir a OTAN. E começaram a expandir a OTAN, e começaram a expandir a OTAN, começaram a expandir a OTAN. Aquilo foi, evidentemente, incomodando os russos. Até que na Convenção de Bucareste, em 2008, o Putin, por meio de seu secretário de Defesa, Sergei Lavrov, falou o seguinte, olha, parem por aí. Se vocês continuarem com Geórgia e Ucrânia, a gente vai reagir. As condições foram dadas, Evandro. Então, quer dizer, você sabe que se você continuar, vai provocar uma guerra. E aí, tudo isso para o quê? Para ter Ucrânia na OTAN? Né? Valeu a pena? Essa é a pergunta que eu faço aí, para quem adora uma guerra, os falcões de Washington, para ter Ucrânia na OTAN, é isso daí? E outra, vocês acham que a OTAN está defendendo liberdade? Você acha que o Partido Democrata está defendendo liberdade? Você acha que Neocon, o americano, Bush, McCain, toda essa companhia está defendendo liberdade? Ah, pelo amor de Deus. Fala, Krieger. Que foi, Piperno? Não, mas tem alguns outros, acho que tem alguns outros componentes que são muito importantes. Por exemplo, em 1995, alguns anos depois da dissolução do Império Soviético e tal, a Ucrânia também fez um acordo com a Rússia, cedendo todo o arsenal nuclear, principalmente da Marinha, que estava em base, em território e poder dos ucranianos. Em troca também de acordos de respeito à integridade territorial. Isso em momento algum foi cumprido pela Rússia. Primeiro, o arsenal nuclear não era da Ucrânia. O arsenal nuclear era da Rússia, que estava em território. Era da União Soviética. Era da União Soviética. Mas que estava estrategicamente em território ucraniano. Mas eu digo mais, jamais a Rússia iria permitir a independência da Ucrânia, deixando todo aquele arsenal nuclear na Ucrânia. E eu vou além. Nem os Estados Unidos permitiriam um outro país com tamanho arsenal nuclear. Jamais. Pelos americanos, só eles teriam arma nuclear. Quer dizer, dado que agora você tem China, Rússia, então vamos parar com essa expansão nuclear. Mas jamais os norte-americanos também permitiriam um país do tamanho da Ucrânia com aquele arsenal nuclear. Nem Estados Unidos, nem Rússia aceitaram um negócio desse. Tanto é que foi feito o acordo para tirar o armamento nuclear da Ucrânia,
que estava em território ucraniano, mas pertencia à União Soviética. Fala, Kriegner. A gente vê, Evandro, com essa questão da Rússia e da Ucrânia, uma diferença muito grande entre aquilo que é o certo e aquilo que é o factível, né? Aquilo que dá para ser feito ou que é a realidade. O certo, a gente pode julgar pelo que diz a lei do direito internacional, o que diria talvez as leis morais e todas essas questões. A outra coisa é quando o certo entra em contato com dinheiro, com poder bélico e também com população. Esses três fatores transformam todo o setor, o cenário, na verdade. Então, aquilo que é certo pode ser certo. Porém, se o outro lado tem mais dinheiro, mais poder bélico e até mais gente para colocar dentro do combate, o certo talvez não vai prevalecer. É triste dizer isso, mas nós precisamos ser realistas, porque a história do mundo se diz assim. Era certo que as potências europeias colonizassem as Américas? Era certo que as potências europeias colonizassem a África? Era certo tantos conflitos de terra que nós tivemos em diferentes espaços? Acho que não cabe mais nessa questão do certo ou errado, do que deveria ser ou que poderia ser. É no que dá para ser. Qual é a lei do mais forte? Quem é o mais forte nesse momento? E o mais forte é a Rússia. Com todo o apoio da União Europeia, que concordo com o Gani, foi fraco e fracassou também. Com todo o apoio e dinheiro que foi enviado dos Estados Unidos, que não chegou na integralidade à Ucrânia, diga-se de passagem, tem dinheiro aí que está perdido, ninguém sabe para onde foi. Mas com todo esse apoio, a Ucrânia continua sangrando. E sangrando significa perda de vidas ucranianas, perda de território, perda de embalo na economia, uma série de problemas que só vão se perdurar. Então, a gente não pode mais ficar entrando só no que é certo e errado, não passando pano para crimes, porque para isso existe toda a legislação, toda a lei do direito internacional. Porém, a gente tem que entender o que dá para fazer. E nesse momento, a Ucrânia vai ter que entender que vai ter que perder território porque não consegue lutar contra a Rússia.